Galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, eu agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que convidam os amigos para se inscrever e que acompanham sempre as novidades que eu posto aqui no canal. Agradecimentos também, é claro, ao meu parceiro Dagoberto, da loja DSM Bikes, que me concedeu, além de seu espaço aqui para gravação, me concedeu alguns conjuntos para gravação. E eu vou começar com o primeiro deles, que é o SLX de 12 velocidades, a série 7100. Então, já vi que eu estou com o câmbio na mão porque tem algumas explicações muito importantes a fazer sobre esse câmbio, porque tem muito consumidor se confundindo na internet e às vezes fala, poxa, eu comprei errado, não entendi porque eu não sabia da diferença. Então, primeira coisa, o câmbio SC7100 que está na minha mão, ele foi um câmbio projetado para 51 dentes, tá? Então você vai poder usar o COG menor de 10 e o maior cassete de 51, tá? Aqui na traseira nós temos duas polias de padrão de 13 dentes, então maximizando a transmissão de marcha, melhor eficiência na troca de pedal, nas suas marchas, na troca de marchas e também a retomada da velocidade. Mas o ponto-chave dessa história desse câmbio é o seguinte, nós temos duas versões dele, nós temos o M7100 que está aqui em mãos e nós temos o M7020. Sim, nós temos duas versões. Max, qual é a diferença entre essas duas versões? 7100 ele é 1x12, então você vai usar o conjunto, né, 1x12 com um pé de vela padrão Shimano ou um pé de vela externo e vai usar até 51 dentes. Se você vai usar pé de vela duplo, você pode usar a opção 2x12, então você vai usar o câmbio 7120. Por quê? Porque o 7120 ele vai até COGs de 45 e aí você pode utilizar essa versão de utilização. Fora isso, você tem a tecnologia Shadow Plus. Falar, mas Max, o que é esse Shadow Plus? Porque eu conheço dos câmbios, mas eu nunca entendi a proposta. Bom, basicamente no câmbio destravado, ele vai movimentar o cage. De natureza já é um cage já duro, ele já tem a mola aqui mais dura, tá? Só que quando você ativa o sistema Shadow, ativei aqui pela alavanca, ó, ele não mexe, tá? Tá mexendo só a alavanca de movimentação do câmbio, tá? Mas o cage está imóvel. Qual é legal a situação de usar esse caso aqui? Nesse caso aqui é muito interessante utilizar, principalmente quando você está na trilha, numa parte mais técnica que exige que o câmbio fique travado ali e na retomada da velocidade você não tenha perda de eficiência de exercício. O câmbio tem um peso de 311 gramas, então é um câmbio bem leve para a categoria de 12. Ô Max, eu posso usar qualquer corrente de 12 aqui? Pode. Não precisa ser Shimano, tá? Você pode usar um câmbio Shimano, um trocador Shimano e uma corrente KMC, um cassete externo, que não há problemas. Eu vou explicar aqui na sequência do vídeo para vocês, tá? Então, esse é um cara que eu começo com cassete. E aí, com câmbio, desculpa. Então, falando do cassete agora, nós vamos falar do cassete SLX 7100 no padrão Micro Spline, tá? Então, esse cara que está na minha mão aqui é o nosso queridinho de 12 velocidades, eu estou com os COGs finais aqui. Então, aqui está o queridinho, né, de 10 e o maior 51, tá? Então aqui você tem um grande range de pedaladas, de marchas para poder escalar ou fazer aquela pedalada na cidade tranquilamente, sem ter preocupações. É um cassete leve, está pesando 535 gramas, então você não vai ter problemas com peso em relação a esse caso aqui. Só que aqui existe uma advertência, tem que usar corrente Shimano. Max, por que eu devo usar corrente Shimano? Primeira coisa, tecnologia Hyperglide Plus. É uma tecnologia exclusiva da Shimano que vem desde os câmbios de 8 velocidades da época, que foi incorporada nos cassetes aqui. Só que aqui nesse caso, a Shimano fez um processo nos dentes que é para justamente casar só com a corrente deles. O resultado, você tem menor inércia em relação à troca de passagem de marcha e um cassete, né, a troca de marcha mais silenciosa. Ou seja, você vai ter ali uma qualidade de troca bem mais interessante. Isso com as informações passadas pela própria Shimano. Max, qual é o padrão de encaixe desse cassete? Qualquer cubo funciona? Não. O cubo deve ser de especificação padrão Micro Spline. Antigamente só a Shimano tinha a patente do Micro Spline, mas hoje nós temos a patente aberta, então múltiplas empresas possuem esse tipo de padrão. Então você pode usar o seu cubo convencional da roda da sua preferência ou comprar um cubo na internet que tem a especificação e pode usar essa tecnologia.
Tá? E aí, falando de um cara também interessante, que esse daqui é um ponto-chave que muita gente passou batido em alguns casos por falta de informação. Né? Nós estamos falando basicamente do trocador, né? Aqui no caso da série SLX. Tá? Aqui, como vocês estão vendo, nós temos um trocador de abraçadeira convencional, tá? Mas nós temos o padrão A-Spec 2, que é especificamente para freios Shimano, portanto ele não tem essa abraçadeira, né, a tampa superior, e ela vai ter um encaixe específico para freio Shimano. Então, se você tiver, um exemplo, um freio M6000, o 7000, 8000 ou 9000 ou a linha nova 700, 800, 900, você pode utilizar esse trocador sem nenhum problema. Existem adaptações que você pode usar com outros tipos de freios, como Magura, SRAM, existe o adaptador, mas aí depende muito do estilo do ciclista. A grande jogada desse trocador é a mesma jogada da série 5100. Então nós temos a função dupla aqui de passagem e aqui embaixo também. Tá? A grande vantagem do trocador traseiro é justamente, no caso aqui, ele consegue voltar 3 marchas na sequência. Então, quando você estiver na pedalada, você precisa voltar 3 marchas, você já voltou 3. Isso aqui é um clique triplo. Tá? Ele não faz o quarto clique, então você precisa de voltar no início, no primeiro cog. Então vamos simular aqui, por exemplo, olha só, estou na última marcha já, simulando o cog 10 e eu preciso voltar, 3, 3, 3, 3. Pronto, voltei às 12 velocidades. Então, essa é a grande vantagem do trocador. Aqui na parte superior é a mesma coisa, só que aqui eu não consigo fazer o triplo, tá? É só por vez. Então eu posso, né, fazer o vai e volta. Cabeamento exclusivo da Shimano, de alta performance, que é a linha Advanced na linha de cabos. Nós temos 3 padrões de cabo, a linha base, a linha média e a linha avançada. Então, SLX para diante já utiliza a linha avançada de cabeamento Shimano. E, a questão do peso, que é um ponto também muito interessante, que eu acabei não falando, vou até confirmar aqui na minha colinha, porque a gente não decorar tudo não é fácil, né, gente? Então, deixa eu só confirmar aqui para vocês a informação do cassete, do trocador. Ele pesa 129 gramas, tá? Então, já tem um peso aí bem interessante. Falando de um outro cara muito importante também, que está aqui no conjunto, é o pé de vela. Pé de vela SLX na série, né? Um dos pés de velas muito bonitos, por sinal, esteticamente. Né? Esse aqui, no caso da minha mão, é o M7100, lembrando que existem os novos padrões, então na hora de comprar o pé de vela SLX, atente-se ao padrão de movimento central a ser usado. Esse aqui, por exemplo, é um eixo de 24 milímetros, então você vai usar em qualquer quadro de padrão de rosca convencional. Aí esse caso aqui utiliza padrão Direct Mount. Fala, Max, o que é Direct Mount? Eu não conheço essa tecnologia. Basicamente é uma coroa, como vocês estão vendo aqui, que é a coroa do kit, é uma coroa de montagem direta. Então, ela tem esses dentes aqui, que é encaixado aqui, e aí você tem esse cara montado. Na linha de 12 velocidades, aqui também entra um adendo muito importante. Max, eu não tenho o pé de vela SLX, eu tenho um pé de vela Alivia, por exemplo, e posso utilizar? Pode, desde que você utilize uma coroa padrão de 12 velocidades da série Shimano, tá? A Shimano, quando você usa o conjunto completo, eles recomendam usar, né, toda a linha. Então, câmbio, cassete, trocador e pé de vela e coroa Shimano, tá? Por quê? A indexação da coroa deles também é própria. Isso é uma coisa deles, tá? Então, não sei explicar o motivo. Mas isso não quer dizer que você não possa comprar uma coroa externa, tá? Então você pode comprar uma coroa secundária. Ô Max, qual que é o peso do pé de vela? Ele está pesando juntamente com os 2 braços e a coroa em si, está pesando 660 gramas, tá? Então é um peso, né, dentro do esperado até para um pé de vela da série. E a última peça, que eu não posso esquecer, é a corrente, que é a nossa queridinha aqui. Essa daqui é a M7100 da série, tá? Lembrando que as correntes de 12 da Shimano, elas são totalmente entre si, intercambiáveis entre si. Ou seja, você pode usar uma 700 no grupo 5100, você pode usar uma 700 no conjunto 800, no 900 e assim por diante, desde que seja de 12, tá? No mesmo padrão de cassete. Qual é a grande jogada aqui? Antigamente a Shimano não mandava o Quick Link, ou Missed Link, ou, né, o link rápido.
Por quê? Porque ela preferia utilizar o encaixe padrão que vem nas correntes convencionais de 7, 8 e 9 velocidades. A corrente pesa 289 gramas e essa corrente é a linha de entrada da linha de 12, tá? Então nós temos a série XT e XTR em cima aí para essa série. Então, esse cara aqui é ideal para funcionar com o cassete de 12 e um câmbio. Lembrando, Max, eu não vou usar o cassete Shimano, eu vou usar um cassete externo, um Sunrace, Sunshine, Zito, que seja. Não use corrente Shimano, utilize corrente externa. Por quê? Por causa da compatibilidade, ok? Então, basicamente, essas informações base para vocês poderem conhecer sobre o conjunto SLX. Esse conjunto, tanto eu como o meu parceiro Dagoberto fazemos as vendas, nós somos distribuidores autorizados Shimano. Então, eu, no caso, envio para todo o território nacional. O meu parceiro Dagoberto, aí tem que conversar com a loja para verificar a sua política de venda. Dúvidas ou maiores informações, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.